Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos em território indígena potiguara, em frente à sede da Associação Cultural Indígena Potiguara Toré Forte, na Baía da Traição, litoral do estado da Paraíba. O grupo já habitava o litoral do Nordeste do Brasil desde a chegada dos portugueses e enfrentou sucessivos processos de desestruturação do seu mundo tradicional provocados pelas colonizações portuguesa desde o século XV e holandesa no século XVII. Tradicionalmente, os povos indígenas brasileiros eram vistos como meros coadjuvantes de uma história eurocêntrica, mas estudos recentes revelam a complexidade de suas estratégias de sobrevivência e suas escolhas em um contexto de opressão e conflito. O caso dos potiguara é emblemático nessa complexidade. Durante o conflito entre portugueses e holandeses, acirrados a partir de 1644, com a partida de Maurício de Nassau, que deu início à derrocada e posterior expulsão em 1654, esses indígenas se dividiram. Enquanto alguns líderes, como Antônio Felipe Camarão, Diogo Pinheiro Camarão, apoiaram os portugueses, outros, como Pedro Poti e Antônio Paraupaba, aliaram-se aos holandeses. Essa divisão interna reflete não apenas as pressões do conflito colonial, mas também as estratégias adaptativas dos potiguara. As cartas trocadas entre esses líderes indígenas, escritas em tupi, revelam os argumentos que sustentavam suas escolhas. Diogo Pinheiro Camarão apelava à fé cristã e aos laços de parentesco para convencer Pedro Poti a abandonar os holandeses. Poti, por sua vez, relembrava os massacres perpetrados por portugueses contra seu povo e justificava sua aliança com os holandeses, que ele via como mais justos em relação aos indígenas. O massacre da Baía da Traição, em 1625, marcou profundamente os potiguara. Nesse evento, os portugueses reprimiram brutalmente os indígenas que haviam acolhido os holandeses fugidos da Bahia depois de uma primeira tentativa frustrada de ocupação da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil, em 1624. Pedro Poti, levado à Holanda após o massacre, foi educado na fé reformada e retornou ao Brasil com a missão de liderar a resistência potiguara contra os portugueses, usando o massacre como elemento central de sua retórica. Esse contexto demonstra que os povos indígenas não eram passivos. Pelo contrário, agiam de forma estratégica, buscando alianças que lhes oferecessem maior possibilidade de sobrevivência e autonomia. A adoção de elementos da cultura cristã pelos potiguara, por exemplo, não significava submissão, mas uma estratégia para dialogar e negociar com os colonizadores. Eduardo Viveiros de Castro, em seu ensaio sobre a inconstância da alma indígena, aponta que a cultura tupi era particularmente receptiva à alteridade. Aqui um detalhe importante: o termo tupi é uma denominação atribuída pelos europeus para descrever um conjunto diverso de povos indígenas que compartilhavam semelhanças linguísticas e culturais, mas que, em sua visão de mundo, não necessariamente se reconheciam como parte de um único grupo. Os povos hoje conhecidos como tupi ou tupi-guarani faziam parte de uma ampla família linguística que se espalhava por diversas regiões da América do Sul, mas cada grupo tinha seu próprio nome e identidade, como os potiguara, os tupinambá, os guarani, entre outros. A simplificação promovida pelos europeus era parte de uma tentativa de categorizar as populações indígenas de acordo com critérios que os colonizadores compreendiam, muitas vezes ignorando as complexidades das identidades locais. Essa generalização pode ser vista como reflexo de uma abordagem colonial que buscava homogeneizar a diversidade cultural e linguística para fins de controle e administração. Mas voltando à suposta inconsistência ou seria resiliência indígena. Essa característica permitia aos povos massacrados incorporarem elementos de outras culturas, sem perder sua identidade. Assim, formavam e desfaziam alianças como uma estratégia de sobrevivência essencial. Em um cenário de constante mudança, essa habilidade permitia que os povos indígenas transitassem entre diferentes mundos culturais e relações de poder, garantindo sua continuidade. As cartas dos líderes potiguara durante a Guerra Luso-Holandesa são provas contundentes da capacidade de ação dos indígenas. Esses documentos revelam sua compreensão da conjuntura política e religiosa da época e suas estratégias para resistir às imposições coloniais.
A análise das relações entre colonizadores e indígenas exige uma visão que vá além da ideia simplista de dominação e submissão. Os potiguara, por exemplo, não apenas reagiram à violência da colonização, mas moldaram ativamente as condições em que viviam, utilizando as ferramentas culturais e políticas disponíveis. A historiografia contemporânea reconhece a necessidade de reavaliar o papel dos povos indígenas na história, considerando-os como agentes históricos. Essa perspectiva desafia a visão tradicional que os retrata como vítimas passivas, destacando sua agência e complexidade. A cultura tupi, segundo Viveiros de Castro, se diferencia da cristã ocidental em sua abordagem à alteridade. Enquanto o cristianismo tende a transformar o outro em reflexo de si mesmo, os tupi incorporavam elementos externos de forma enriquecedora, sem comprometer sua identidade. Muito mais tarde, a proposta de engolir, entre aspas, culturas estrangeiras sem negá-las ou imitá-las foi evidenciada pelo poeta Oswald de Andrade e pela pintora Tarsila do Amaral, na década de 1920. Casados, eles tentaram estimular os intelectuais brasileiros a buscarem uma produção artística autenticamente nacional, baseada no conceito de antropofagia, defendendo que canibalizar outras culturas é a maior força do Brasil para se afirmar contra a dominação cultural europeia. Eles escreveram um manifesto em inglês incluindo o verso Tupi or not Tupi, referindo-se às práticas tupis de encapsular aspectos de culturas estrangeiras enquanto comiam Shakespeare. Em suma, a relação entre indígenas e colonizadores foi marcada por negociação, resistência e adaptação. Reconhecer essa dinâmica é essencial para compreender a história colonial brasileira e valorizar a contribuição indígena como parte fundamental desse processo.